Tudo nice com você? Aqui é a Nice, estou aqui para mais um Papo de Líder, hoje atendendo pedidos de uma enquete que eu fiz numa rede que eu adoro, né? Sou particularmente suspeita para falar, que é o LinkedIn, perguntando se eu seguiria no Papo de Líder com conteúdos mais voltados ao operacional ou eu convidaria pessoas de áreas, né, que estão relacionadas às operações dentro do call center, para saber se as pessoas que me seguem gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre isso. E não é que eu me surpreendi? Então eu tive lá quase 70% das pessoas respondendo que gostariam de conhecer um pouquinho mais das áreas que estão relacionadas ao call center. E aí eu convidei hoje uma pessoa super especial, trabalhou com a minha irmã Kitty por muitos anos, ela foi inclusive liderada pela Kitty, e eu fiz questão de convidá-la. Ela atua não só na área de qualidade, como também na área de treinamento. Então, olha só o tamanho do desafio. E aí, eu convidei a Ari, vocês vão conhecer logo mais, para bater esse papo de líder aqui hoje, a gente explorar um pouquinho assuntos relacionados, falar um pouquinho de desafios, né? Quais são os desafios dessa área e como é que funciona, né, esse trâmite, como é que a área de qualidade ou treinamento ajudam efetivamente operações, né, a entregar os resultados. Então, eu sou expert em operações e ela na área de qualidade e treinamentos. Vai ser uma troca bem rica. Se você é um líder de equipe, ou aspira, você ainda não é, mas deseja se tornar um líder de equipe dentro do call center, este canal foi feito para você. Então, você me encontra em todas as redes como Liderando Mais. O nosso canal tem esse nome, Liderando Mais, exatamente porque é esse o objetivo, é que nós possamos ser cada vez mais protagonistas no nosso dia a dia, e que a gente possa, aos poucos, ir tirando essa imagem negativa que o call center tem, né? Muito em função de profissionais que não são preparados efetivamente para atender esses consumidores que estão cada vez mais exigentes, que escolhem cada vez mais o meio que ele quer se comunicar, ou ter as suas dúvidas, ou a solução dos seus problemas. Então, olha só, nós estamos aqui com uma pessoa que é da área de treinamento e a gente vai poder conversar um pouquinho da importância, né, dessa capacitação, desse desenvolvimento para esses profissionais do call center. Então, o trabalho que nós aqui, eu e a Kitty, né, que é a minha irmã, minha parceiraça nesse projeto, nós temos como principal objetivo transformar a imagem do call center. E para isso, a gente sabe que uma liderança ou novos líderes que ingressam no call center, cada vez mais preparados, capacitados, eles serão os principais responsáveis por essa transformação tão necessária no setor. Eu comecei no call center há 20 anos como atendente e aí eu fiz toda a minha trajetória. Eu tive uma rápida passagem por qualidade e treinamento, só que eu sentia falta de algo, daquela agitação da operação e acabei prestando um processo interno e voltei para operações aí sim na posição de líder de equipe. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver todo o trabalho que eu desenvolvo hoje, estabelecendo uma metodologia de trabalho que hoje eu chamo de 7 em 30, que são 7 passos que ajudam essa liderança de equipe a estruturar o seu dia a dia e entregar metas de maneira sustentável, com planos de ação estruturados, porque isso é muito importante para essa liderança, né? Então, esse é o nosso foco. Passei pela supervisão, coordenação, gestão de clientes, alcancei o patamar gerencial dentro do call center e estou gerente de operações há aproximadamente 8 anos. Então, vai ser um papo muito legal. Vou agora já chamar direto a minha convidada, Ari. Vou te chamar de Ari, tá? Foi assim que eu te conheci. É assim mesmo que as pessoas me conhecem. Eu falei, oi Nice, tudo bem? Não, é Nice, mais conhecida como Nice. Isso mesmo. E quem colocou esse apelido em mim foi um supervisor, coisas de call center, Ari. Ele achava meu nome muito longo, aí falou, não, vamos encurtar isso daí, mas falou que Nice ficaria muito simples. E aí perequetou, virou Nice, eu super curti, sou conhecida assim há anos dentro do call center, então pode me chamar assim como vocês também, tá? Fiquem à vontade. Ari, eu quero começar aqui o nosso Papo de Líder te agradecendo, né, por você ter aceito de bate-pronto fazer esse Papo de Líder, que vai ser extremamente rico, eu não tenho dúvida, e atender esse pedido, né, primeiro pela Kitty, que você trabalhou junto com ela um tempão, e eu me sentindo realmente honrada por você ter aceito. Então, muito obrigada, e eu espero que seja um papo muito produtivo, viu? Eu é que agradeço, Nice, pela oportunidade de poder falar, da gente poder expor
né, o nosso ramo de atividade, o nosso call center, né, que é tão falado e tão bem utilizado, então da melhor forma possível a gente consegue expor as particularidades, falando um pouquinho da área de qualidade, da área de treinamento, então estou mega feliz, muito satisfeita mesmo, e, né, a Kit, como eu falei, agradeço também pelo convite, que foi intermédio, obviamente, ela é uma pessoa incrível e estou muito feliz realmente de poder participar. Sensacional. Eu sou suspeita para falar da Kit, né? Você sabe bem, né, Ari? Verdade. E conta um pouquinho dessa tua trajetória, né? Até você chegar hoje, no momento que você está. Bom, comecei, eu acho que eu tenho mais ou menos aí uns 16 anos de call center, contando todo o processo, início e tudo mais. Comecei, né, no call center, me aventurei mesmo em uma das oportunidades, era bem nova. Então, a primeira experiência foi ali mais ou menos em 2004, quando eu me aventurei em trabalhar na área de call center. Na verdade, não era bem um call center, era um telemarketing, né, que era cursos profissionalizantes, a venda dos cursos profissionalizantes, enfim. Então, descobri, né, através da prática, porque eu não tinha experiência, não conhecia muito bem, né, conhecia, acho que as pessoas conhecem, né, que é entrar em contato e vender algo e tudo mais. Mas eu gostei muito do ambiente, eu me encontrei, mas não parei por ali, né, eu acabei, aí conforme você vai conhecendo, você vai pegando gosto, vai conhecendo outras Sim. empresas, vai conhecendo outros ramos, e aí eu fui galgando, né, fui migrando aí para algumas outras frentes. Entrei como operadora em uma das empresas, né, onde eu permaneci bons longos 9 anos, mais ou menos. E comecei como operadora, atendimento de saque, de passar, de prestar informações e tudo mais. E aí tive a oportunidade de conhecer a área de qualidade, né? Então, falei, cara, o que que eles fazem, né? Eles ficam escutando a gente? Como é que é, né? Aquela visão. Ah, mas eles ouvem tudo, eles ouvem todas as ligações. Então, comecei a perguntar, a entender mesmo. Aí, como começaram os feedbacks como operadora, aí eu falei, olha, quando eu recebi o feedback do monitor, e o que mais você faz? Ele querendo me explicar o que eu tinha que corrigir ou não, e eu querendo saber o que mais ele tinha, né? O que ele fazia, como fazia. E fui, aos poucos, criando essa curiosidade mesmo, mas dentro do call center, como operadora, explorei, me dediquei ao máximo, né? Gostava muito do atendimento como operadora, tinha orgulho, muito orgulho de falar, olha, eu prestei o seu atendimento quando atendi algum conhecido que já aconteceu. E aí surgiu a oportunidade, a vaga, né? Indicação para a área de qualidade, então fui logo a primeira, falei, eu quero ir, eu quero ver como que funciona, porque eu achava aquilo máximo de você poder a visão que eu tinha, que eu absorvi, foi de que a área de qualidade tinha, né, a oportunidade de poder ouvir a ligação e falar, cara, isso tá certo, isso não tá. E eu achava aquilo mais, falar, olha, que legal que o cara faz isso, ele tem todo o conhecimento do mundo ali na mão dele. Enfim, acabou que em 11 meses como operadora nessa empresa, tive a oportunidade de ser monitora de qualidade, adorava fazer o meu trabalho, e dentro da área de qualidade, além de monitoria, tinha pesquisa de satisfação, então era bem amplo, né? Era bem explorada, na verdade, o recurso de monitor. Então tive ali um gosto, bons amigos conquistei lá, que eu tenho até hoje comigo, né? O call E center tem dessas, né? Grandes amizades tem. saindo do call center. Você cria amigos, família para o resto da vida, assim, é muito, muito, muito legal. Minhas redes sociais são compostas de praticamente 90% das pessoas que eu conheci no call center. É bem E isso. aí passei 2 anos, mais ou menos, na área de call center, e aí, como muitos, é engraçado, e acho que é até legal dividir, que muitos passam por isso, vivem isso, né? A rotina te exige, né, de repente, você buscar, além do crescimento, desenvolvimento na área, você precisa trabalhar, você precisa ganhar um pouco mais, então conciliava a área de qualidade com uma outra empresa de call center também, onde eu cada vez de alguma forma você ganha, né? Na verdade, assim, quando você vira monitor de qualidade, quando você se insere dentro da área de qualidade, você começa a desenvolver um perfil mais de bastidor mesmo, de apoio, né? Então, na outra empresa, eu trabalhava como operadora de retenção de seguros. E aí você não tem tanto jeito, né? Você não tem aquela gana, aquela postura do operador que vende e tudo mais, porque você, do outro lado, na outra empresa, você é o cara que faz, né, as métricas, que direciona. E aí, para você ter uma noção, foi muito engraçado que minha chefe falava assim, você não está vendendo, você não está retendo e tudo mais, mas seu atendimento é ótimo. E aí eu não sei o que fazer com você. E aí teve uma situação de um dos monitores dessa outra empresa, ouviu minha ligação e falou, olha,
o atendimento dela é excelente. Aí começou a indicar ligações minhas para dentro da área de treinamento, para usar as minhas ligações como modelo e tudo mais. E eu falei, olha, a área de treinamento está usando a minha ligação, as pessoas estão me ouvindo, então eu estou sendo um modelo a seguir. Então aquilo cada vez mais me alimentava, né, dentro desse ramo. Até que surgiu a oportunidade de eu me tornar supervisora de operações. Por quê? 2 motivos. Primeiro que a minha opinião, né, eu acredito que você como operações, melhor do que eu pode falar. Para que a gente possa ter uma visão geral e uma assertividade dentro do que a gente exerce, a gente precisa conhecer todas as frentes, né, conhecer todos os cenários, até para que você possa defender, porque existe o lado de lá, né, existe as outras áreas, as áreas pares, e a operação que é onde o nosso primeiro cliente. Então, me tornei supervisora de operações lá nessa empresa que eu já estava, que eu passei os 9 anos, virei supervisora de operações, fiquei aproximadamente uns 5 anos como supervisora de operações em todos os segmentos que você pode imaginar, back-office, atendimento ao cliente, leasing, cross-selling, enfim. Então foi muito rico, foi muito gratificante poder ter conhecido a área, sabe, a parte de operações, porque eu agreguei um conhecimento, uma postura que eu não enxergava quando eu estava dentro da área de qualidade, como monitora, né? Porque quando você é monitora, existe uma grande diferença, né? A monitoria e fazer qualidade, né? Existe a monitoria que você starta informações e você não leva aquelas informações adiante, você passa para as pessoas para elas atuarem. Você gera insumos, né? Você vai gerando os insumos. Você gera insumos. Você gera insumos, gera informações para que as operações atuem. Só que quando você está do outro lado como supervisor, você entende o que você pode fazer com aquilo e o que, de repente, a área de qualidade pode agregar ainda mais. Então, foi muito rico ter tido essa experiência como supervisora de operações, porque eu consegui, quando eu voltei, porque aí voltei como supervisora de qualidade, participei do processo seletivo, porque uma vez qualidade, você acaba voltando, que é onde realmente eu me identifiquei. Então, voltei com uma bagagem maior. Então, voltei como supervisora de qualidade, já com a mente assim, cara, olha só essas informações, não é só ouvir ligações, olha, existem outras frentes que a gente pode acompanhar, a gente pode trabalhar no preventivo. Então, essa foi minha trajetória. Então, eu comecei como operadora, sim, com muito orgulho, voltaria tranquilamente. Eu acho que você sabe a importância que tem de um operador, de cada cargo dentro de uma área de call center, qual o seu valor, que cada um tem a sua responsabilidade. Se cada um não fizer muito bem a sua parte, o call center não funciona, não roda. É uma engrenagem, então, realmente. É uma engrenagem, é isso. Então foi essa, né, de forma breve, essa foi minha trajetória dentro do call center até chegar na área de qualidade. Né? E aí, falando de treinamento, tive a oportunidade, então, a Kitchen, onde entra a Kitchen na minha vida. Foi um desafio, né? Tinha saído dessa empresa que eu tinha ficado há 9 anos. Né, entrei, fui lá, fui fazer o processo seletivo. Tinha saído como supervisora de qualidade dessa outra empresa. Então, ela estava à procura de um profissional que pudesse estruturar a área de qualidade dela e tudo mais. Eram operações, eram vários segmentos bem diferentes um do outro. Então, ela precisava de alguém que assumisse essa frente. E dentro da outra empresa, né, como havíamos comentado, os processos eram bem amarrados, já existiam os fluxos. Então, o desafio da Kit foi gigante, porque não existia nada disso, precisava implantar. Então, muito eu fui aprendendo, muito eu fui me descobrindo, e foi quando ela deu realmente essa oportunidade de eu me tornar supervisora de qualidade, que automaticamente, pelo processo natural das coisas, ela também era responsável, era gerente da área de treinamento, e ela me deu a oportunidade de cuidar das duas frentes. Então, aí onde você faz a ligação das duas áreas, né, que uma literalmente depende da outra. E aí mesmo? Conta mais sobre isso, Ari. Por que na sua concepção uma depende da... Eu tenho minha opinião também sobre isso, mas eu quero te ouvir. Né? A área de qualidade, ela gera insumos, ela gera informações para que as áreas e os responsáveis possam atuar frente àquilo. Só que o treinamento é a primeira área que a gente aciona para poder corrigir as oportunidades que a área de qualidade mensura. Então, o monitor, ele faz, né, a auditoria das ligações, identifica oportunidades que possam acarretar em prejuízos, oportunidades e mudanças de culturas estabelecidas pelo cliente, e é onde o treinamento ele atua. Então, as informações, elas literalmente são entregues à área de treinamento para que ele possa, em tempo,
fazer a correção daquilo ou então atuar preventivamente, fazendo a reciclagem daquela informação, daquele tema que foi mensurado, até mesmo de postura, de condução. Então, a área de qualidade, ela está totalmente ligada à área de treinamento, porque ela pega as informações que são mensuradas de forma fiel da área de qualidade e faz, né, e põe em prática tudo que foi mensurado. Então, ela é totalmente ligada e faz total sentido as áreas se conversarem, de preferência que fossem interligadas em todas as empresas, que eu sei que hoje não são, mas precisam, e sim, a importância ela é mútua da comunicação. E qual que é a sua opinião em relação às empresas que têm as duas áreas, mas que respondem para gerências diferentes, né? Então, porque quando você tem uma mesma gerência que faz a sinergia entre as áreas, tudo se torna muito mais fluido, né? É mais fácil de você conseguir definir as estratégias. Mas quando a gente tem na mesma empresa, gerências diferentes, e a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade, grande parte dos líderes de alta gestão acabam tendo aquela questão do ego muito aflorado, e aí, se de repente criar uma ação e der certo dentro de operações, foi a área de qualidade? Não, foi a área de treinamento, e aí o foco realmente que a ação dá certo acaba ficando como segunda instância. O que dá certo e o que não dá certo diante desse cenário, na sua opinião, Ari? É muito complicado, sabe, Nais, porque existe sim, acho que o principal é o ego, né? A minha área ela é mais importante, eu que levo a operação, os indicadores, o resultado nas costas, se não for eu. Quando, na verdade, quando você tem o discernimento de que uma precisa da outra, o seu trabalho ele é menor. O seu esforço empregado, né, a sua energia empregada dentro das informações que você precisa procurar, ele reduz pela metade. Então, hoje, a comunicação, literalmente, alinhamento estratégico, a comunicação, ela é o fator importante dentro das duas áreas, assim. Precisa realmente existir o diálogo, a cumplicidade, e elas realmente terem esse tipo de interação, falando, olha, a minha responsabilidade, as minhas atribuições são essas, e as suas são essas. Então, olha, hoje eu consigo te gerar essas informações, e automaticamente você já consegue atuar, né, de forma breve. Só que quando não existe essa cumplicidade, essa comunicação, esse vínculo, dificilmente eles vão acabar fazendo o mesmo trabalho. As áreas acabam fazendo o mesmo trabalho, porque a área de qualidade ela precisa também atuar de forma preventiva, sinalizar a operação, entrar com feedback, entrar com monitoria presencial, monitoria 360, monitoria online. Então, gera um esforço da área de qualidade sobre ações, né, preventivas e corretivas, quando, na verdade, a gente tem o treinamento, tem um instrutor lá pronto para atuar, precisando das informações que estão na minha mão, como monitor, como área de qualidade. Então, a cumplicidade e acho que esse diálogo precisa existir. Já tive situações em que eu tive uma área onde um acabava corrigindo o outro, e o principal interessado, que era o nosso primeiro cliente, que é a operação, ficava lá esperando as áreas se entenderem. E a discussão sobre as atribuições e responsabilidade de cada um é muito importante nesse momento, para gestões diferentes. Perfeito. Não, e sem falar, né, Ari, que tem um risco altíssimo aí, que quando as duas áreas não trabalham focadas no mesmo alvo, que é, afinal de contas, a entrega dos resultados, a melhora contínua dos resultados, porque se a área de treinamento capacita ou desenvolve, o foco é que tenha melhora nos resultados. Se a área de qualidade gera os insumos, monitora, conduz os feedbacks ou auxilia nos feedbacks, o objetivo é que melhore os desvios para refletir no resultado. E aí, quando não há essa sinergia, esse diálogo, né, esse respeito mútuo que você fala, e que eu super concordo, existe lá um risco da não entrega de resultados, e o que as pessoas que normalmente têm essas briguinhas de egos precisam se ligar é que, sem operações trazendo resultados e o faturamento, todo mundo corre risco. Todo mundo corre risco, não faz sentido você ter uma estrutura, seja de apoio, você reduz recursos, então o nível de pressão aumenta, né? Então, assim, por que será que as pessoas escolhem o caminho mais difícil, né? Eu fico, às vezes, aqui me questionando, e é exatamente esse tipo de paradigma que eu quero realmente provocar, que eu quero quebrar, né? Eu sei que o trabalho é árduo, mas eu acredito, Ari, eu acredito mesmo que profissionais como você,
como tantos outros, né, que apoiam o nosso discurso, o nosso propósito, vão nos ajudar nessa missão. Assim, os egos precisam ser deixados de lado dentro do call center, principalmente quando a gente fala de áreas que respondem para gerências diferentes, porque quem sofre, no final das contas, é operações, né? É operações que acaba sentindo tudo isso. Concorda, Ari? Isso mesmo. Concordo, super concordo, e ainda acrescento que, qual que é o objetivo? Se não tiver claro, se não for claro para as áreas qual é o objetivo, cara, não acontece. Você pode ter uma equipe com 20 funcionários e não vai acontecer o contrário também. Então, se você tem lá meia dúzia de pessoas, mas tiver muito claro o objetivo, o que precisa ser feito, você consegue fazer com 6 pessoas o que 20 pessoas, se não tiverem, se elas não se conversarem, não ficar claro, não acontece. Então é isso sim, de fato, já vivenciei isso também, já tive situações em que eu tive uma equipe extremamente gigante, só que cada um estava tocando uma nota diferente e a música não saía. Né, cada um estava para um lado, cada um estava no seu cantinho. Não tiver um acompanhamento também da liderança frente a essas áreas também, no final você já não tem o que fazer, então precisa são ações que as áreas fazem que precisam ter o acompanhamento de evolução, se está surtindo efeito, porque de repente a estratégia ela está clara para as duas áreas, e só que não, aquela estratégia adotada e as ações que forem empregadas, elas não estiverem surtindo o efeito mediante ao planejamento que foi feito, você tem que parar, mudar a estratégia, refazer e seguir. Por quê? Você vai morrer no final do mês com um resultado que não aconteceu. Então, é uma área que, assim, mais uma vez, áreas precisam conversar, porque o nosso primeiro cliente é o nosso cliente operação. Assim, eu passei por algumas operações e todas as vezes que eu escutei esse discurso, eu procuro sempre ouvir os dois lados. Então, eu entendo qual é o formato, o modelo de trabalho que existe dentro da área de qualidade. Se for o mesmo gerente de qualidade de treinamento, ótimo, porque você já faz uma instância só. Agora, se for diferentes, eu marco um alinhamento lá com os dois. E aí fica a dica para você que é gerente de operações, de repente seguir essa linha para ver se vai dar certo para você também. Para mim, deu sempre muito certo. E aí eu ouço o lado, as dificuldades, o que eles estão fazendo, se realmente está aderente às necessidades da operação ou não, e aquilo que eu pego de pontos que estão descalibrados, porque se não há essa comunicação que você falou anteriormente, Ari, pode ser que a área de treinamento esteja empenhada em achar que está fazendo o melhor por operações, mas que está totalmente na contramão daquilo que de fato é a dor da operação. Não houve a comunicação, não houve essa calibração antes, né? Então eu procuro realmente entender, e aí eu trago para a operação o mesmo feedback. Então eu trago as dores, as dificuldades da área, etc., e fecho tudo isso com uma reunião geral. Então eu coloco ali todo mundo no mesmo lugar, a gente calibra os pontos, quero te ouvir de novo, fala agora a tua opinião, então eu vou ali mediando aquela situação até que a gente chegue num denominador comum e saia com compromissos firmados, né? Então eu procuro seguir essa linha. Eu vejo o seguinte, né? Tem os extremos. Operações, em grande parte das vezes, eu já assumi, por exemplo, operações que tinham uma determinada cultura de usar discursos do tipo, mas o resultado não evoluiu porque treinamento também, formação inicial, não resolve, porque não foi suficiente, entrega as pessoas para operações e aí a gente nunca mais vê as pessoas de treinamento. E qualidade só vem para operação para ficar sinalizando falha grave, para dizer o que a gente não está fazendo bom, né? Então, assim, o que, na sua opinião, gera esse tipo de imagem e o que fazer para a gente quebrar essa imagem de uma vez por todas? Quando existe esse tipo de sentimento de que eu estou terceirizando, eu estou direcionando a minha falha, a minha oportunidade a uma área, é totalmente equivocado, porque hoje, quando a gente fala de call center, todas as áreas elas têm a sua participação, bem como a área de qualidade, treinamento, UTI, a área de telecom. Então, assim, todas as áreas elas têm o seu papel e todas precisam fazer de forma assertiva. Só que, uma vez que eu, como operação, que sou o coração ali do processo, eu não entender a minha responsabilidade como desenvolvedor da minha operação também, não acontece, não adianta, todo o esforço que a área de qualidade for fazer, todo o treinamento aplicado, ele não vai surtir o efeito desejado. Por quê?
é uma engrenagem, como a gente falou. Existe a participação da operação. A área de qualidade, ela vai entregar os insumos para a operação, e se a operação não souber, não entender também a participação dela mediante as informações recebidas, Sem não dúvida. vai acontecer, não vai funcionar, não importa se forem treinamentos diários, monitorias diárias, e o feedback seja aplicado pelo monitor. O supervisor, ele precisa saber a responsabilidade dele de desenvolver o operador dele, porque ele conhece a rotina do operador, ele sabe quem é aquela pessoa mais complicada, uma pessoa mais receptiva, se ela tem alguma dificuldade pessoal que isso possa influenciar, então ele sabe como que ele é o termômetro da equipe dele, ele sabe que aquilo está funcionando ou não, e aí pode ajudar a área de qualidade a veicular as nossas ações para que aquilo funcione. Então, é igual o que eu costumo dizer, é igual você levar o seu filho para a escola e achar que o professor vai educar ele, quando na verdade tem que sair de dentro de casa. Então a operação, ela tem a responsabilidade de deixar clara quais são as metas, o que eles esperam dos operadores, quais são as formas que eles são avaliados, pelo que eles são penalizados, pelo que eles são bonificados. Então as metas precisam ser claras para todos os funcionários, a começar dos operadores que estão na linha de frente, que a partir do momento em que a operação ela compra a responsabilidade das áreas, ela compra a importância das áreas, fica mais fácil a própria operação, os próprios operadores receberem aquilo e realmente se desenvolverem, né? Porque o líder dele está falando que ele precisa fazer também. Então não é só a área de qualidade chegando lá, você veio me zerar, você veio tirar minha nota, como se a gente tivesse esse poder. Muito pelo contrário, né? Hoje um problema operacional é o meu problema operacional. Mas não é da sua área, é o meu problema operacional. Hoje um problema que tem de uma entrega da área de qualidade, a operação qualidade, você precisa de alguma coisa? Existe alguma base? Existe alguma informação que você quer que eu te entregue para você compartilhar? Então, assim, precisa ter essa preocupação, os resultados são de todos, e se não tiver realmente esse cuidado, esse carinho, esse respeito, essa cumplicidade, não adianta, não importa as áreas, quantas frentes, quantas vezes forem aplicadas, não vai funcionar. A área de qualidade e treinamento não consegue atuar se não tiver esse discernimento, essa cumplicidade. Isso, super concordo. certeza. E o inverso é verdadeiro, né? Assim, as áreas estarem de fato integradas, né? Total. Inseridas na operação. O gestor operacional, o gerente, o coordenador, ele tem muito esse papel de levantar a mão e pedir ajuda, porque entra de novo aquilo que a gente falou no início, né, Ari? Às vezes o ego, mas se eu inserir a área de qualidade ou a área de treinamento, esse resultado virá, o mérito não vai ser meu. Então, assim, a pessoa não verbaliza, mas você percebe que pelas atitudes tem muito disso, e a gente precisa quebrar isso, né? O resultado é comum. Se um ganha, todos ganham, né? Se der bom, vai dar bom para todo mundo, se der ruim, vai dar ruim para geral. Então, Exatamente. Isso é muito verdade mesmo. Agora, Ari, qual é a diferença, principalmente para quem está ingressando agora no call center, que não sabe muito bem ainda as linguagens, né? São muitos termos dentro do call center. Qual é a diferença de uma capacitação para um desenvolvimento? Muitas pessoas confundem isso, né? Então, você como área de treinamento, qual é a principal diferença, assim, de uma maneira muito simples, para quem não tem noção desse mundo de call center, mas quer ingressar na área? Qual é a diferença? Olha, quando a gente fala de capacitar, você dá a direção para essa pessoa. Você simplesmente dá o conteúdo, fala, olha, você precisa ter esse conhecimento sobre um exemplo. Você vai operar uma máquina, então essa é a máquina, assim como ela funciona, e você vai saber mexer nela. Agora, quando a gente fala de desenvolver, é o quanto a pessoa consegue explorar dentro daquilo que ela já tem o conhecimento, quanto ela consegue crescer e expandir. Né? Então, quando a gente fala desenvolver, literalmente, ele desenvolver dentro daquilo que ele já conhece, quando ele consegue realmente criar ideias, ele consegue dar sugestões dentro daquilo que ele já conhece. Então, hoje existe, sim, dentro da área de treinamento, a parte onde a gente capacita, quando a gente fala, por exemplo, uma formação inicial, quando a pessoa acaba de entrar na empresa, nós damos o direcionamento, explicamos como funciona o produto, quais são as métricas, qual que é a ideia do produto que a gente espera dele. Quando ele já está atuando, quando o operador ele já está em atendimento, aí vai gerando as dúvidas conforme as situações. E aí é onde a gente vai fazer a gente vai fazer ele transpor, ele vai fazer com que ele pense fora do processo e entenda, ele já está rodando com aquele conhecimento, e o desenvolver é realmente criar
né, dar asas para a pessoa dentro daquele tema que foi capacitado. Então, existe sim uma Perfeito. diferença. Muito bom. Hoje eu estava numa discussão com os meus pares, né, dentro da operação que nós atuamos, e a gente estava muito falando assim, né? Existem alguns processos, é uma operação muito processual, e aí a gente estava discutindo as oportunidades que a gente tinha dentro de alguns processos. Então a gente olhava lá o NPS, que é o resultado, é o fim, né, de toda essa esteira. Então o NPS é o fim desse trajeto. É O isso que mesmo. compõe o NPS tem lá vários processos que são inseridos, né, para a composição desse NPS. E para você que não sabe, NPS nada mais é do que uma pesquisa que depois de atendimentos que são realizados, esse cliente recebe de maneira aleatória e ele vai avaliar o processo e o atendimento. Então a gente consegue avaliar se o impacto naquele NPS, que é essa nota de avaliação desse consumidor, está aderente por uma questão que não é responsabilidade direta desse cara que atendeu, ou se tem oportunidades ali de uma argumentação, de algo que realmente ele está falando, mas poderia falar de uma maneira diferente. E aí nós estávamos, Ari, explorando esse ponto hoje, né? E aí, um ponto que foi colocado por um dos meus pares. Talvez o que a gente precise é explorar o como ele está falando. Porque quando a gente monitora, olha aí a área de qualidade, né? Monitorando os contatos, nós fizemos lá uma amostragem de ligações e nós identificamos que ele não está errando. Então, ele está passando a informação correta, ele sabe onde buscar, ele sabe o que tem que ser ofertado, ou contornado, mas o momento de falar talvez seja errado, principalmente para um cliente que entra atritado. Então, quando o cliente entra atritado e é um processo que o cliente vai ter que aguardar o prazo, não tem jeito, ele normalmente já entra dando a notícia ruim para esse cliente. Quando ele poderia, na verdade, contornar, não é enrolar, mas ele poderia se colocar ali no lugar dele, entender se o cliente compreendeu todo aquele processo, que existe um prazo. O que você tem assim de dica para falar? Aí entra a parte de desenvolver. É um representante que já sabe o que tem que ser feito, mas a forma que ele está falando está gerando uma nota ruim. Então, o que fazer para ele mudar esse mindset do como? Né? Como mudar a forma de falar? O que você, como área de treinamento, daria de dica para uma situação como essa? Acho que, primeiramente, como você gostaria de ser atendido, né? Então, quando a gente se ouve e existe uma percepção totalmente diferente, eu acredito, eu estou me comunicando e eu sei de qual é a mensagem que eu quero passar. Aí, quando você fala, será que essa mensagem ela está chegando dessa forma que você acha que está saindo? Normalmente, nem sempre é assim. Quando eu era operadora, que foi a forma onde eu despertei, né, para entender realmente como a gente pode tratar clientes em situações diferentes e quanto aquilo pode ser a minha oportunidade ou, né, ou fracasso daquela ligação. Eu tive a oportunidade de atender um conhecido que estava extremamente atritado e eu conhecia a dificuldade que ele estava passando. Então, assim, só que nem sempre e dificilmente a gente vai atender alguém que a gente saiba realmente qual é o problema dele. Então a gente não tem aquele cuidado, não desperta aquele sentimento pelo problema apresentado. Normalmente eles tratam, vai ouvir, de repente traz para si achando que o problema é com ele, e aí não respire e toma um cuidado. E eu tive a oportunidade, e eu pensei, eu falei, olha, quantas pessoas, né, elas estão realmente passando por um problema, chega no atendimento e não consegue ser atendida e acaba criando um problema ainda maior. Já chegou um problema e aí virou um caos. Hoje, a forma mais adequada é realmente você poder se colocar literalmente no lugar da pessoa. Existem algumas atuações, por exemplo, do treinamento e da área de qualidade, além do feedback, que é quando você se escuta e aí você consegue deixar claro para ele, falar, olha só, é nesse momento aqui que você poderia ter dito dessa forma, é a mesma informação, mas com um cuidado diferente, porque cada cliente tem uma forma, né, e não é da noite para o dia que você vai descobrir isso, é o feeling que você vai desenvolvendo no atendimento mesmo, mas a área de qualidade, ela trabalha muito nisso, porque isso é difícil, difícil do operador perceber. Então, hoje a gente, por exemplo, através dos feedbacks, ele ouvindo a própria ligação, ele consegue perceber qual foi o momento em que ele poderia ter sido, né, ouvido um pouquinho mais, deixado o cliente desabafar.
entender qual é a participação dele naquilo, se ele poderia ter sido mais breve ou não. Então, a gente direciona nesse formato para poder fazer com que ele compreenda, olha, foi a mesma informação, mas dita de forma diferente. Resolvemos um problema, não, criamos um problema. E a área de treinamento hoje atua com algumas frentes, que é ouvir realmente ligações modelo, né? Olha, esse daqui é uma situação, um tema abordado na rotina da operação. Qual é o formato adequado para atender clientes, perfis diferentes de clientes? Então, nós temos treinamentos, as áreas de treinamento, elas trabalham muito com isso, para poder dar um primeiro norte para o operador, de ensinar como ele deve conduzir cada tipo de cliente. Aquele cliente que estende mais o assunto, aquele cliente que já entra atritado, aquele cliente que aquele cliente desconfiado, que ele não quer passar informação. Então, assim, você sendo um operador de atendimento ativo ou receptivo, você tem formas de conduzir aquilo. Então, hoje a gente tem treinamentos, capacitações que desperte no operador esse sentido, essa percepção de saber identificar quais são os perfis do cliente, e com o feedback, obviamente, no momento em que ele se ouve e fala, olha, muito legal isso, porque você viu que o cliente ele estava atritado, você esperou que ele desabafasse, esperou que ele contasse qual a situação dele, analisou todo o histórico, tomou todo esse cuidado e conseguiu conduzir da melhor forma, de forma coerente, e resolver o problema. Então, essas duas frentes dentro da área, tanto de treinamento quanto qualidade, ajuda a desenvolver essa percepção, esse sentimento de como lidar com situações críticas, que normalmente não está na nossa mão. A gente nunca sabe como o cliente vai entrar em linha, e aí como lidar? Literalmente tomar um cuidado, ouvir sempre, e aí saber qual é a atitude para poder resolver o problema, e não criar um novo, na verdade. Se ele já entra tritado, cara, eu tenho que ouvir. Não adianta eu querer já entrar falando do protocolo, do procedimento. Isso vai gerar esse caos que você mencionou. Então, assim, se o cliente já entrou atritado, certamente ele já teve outros atendimentos que não atenderam às expectativas dele, e que a forma de falar, o como falar com esse cliente, gerou uma indignação ainda maior. E por isso a gente tem tantas reclamações nos meios, né, de comunicação. Então, realmente, o que você falou é matador, na minha opinião, assim, sabe? Ouvir sempre. Por isso que a gente tem uma boca, dois ouvidos. A proporção tem que ser a mesma no atendimento. Eu preciso escutar muito mais e falar muito menos, e falar realmente aquilo que faz sentido para o cliente ouvir, né? No início da live aqui, Ari, você falou algo que me chamou bastante atenção quando você era atendente. Você disse que você tinha um tom de voz super agradável. E agora a gente vai dar uma dica para representantes que passam pela mesma situação, e você, como uma pessoa que já passou e conseguiu hoje uma posição de liderança, que dica você tem para essas pessoas nessa situação, né? Então você comentou, eu tinha um tom de voz agradável, minha abordagem era impecável, minhas ligações elas eram usadas como ligações modelos, mas eu não conseguia entregar os meus resultados. O que você fez para conseguir contornar essa situação, e que dica você dá para outros profissionais que começam a sua jornada profissional e passam pela mesma situação? É questão de perfil também. A gente não vai conseguir das pessoas que elas sejam perfeitas em todas as frentes. Vai ser impossível. É questão de perfil mesmo. Mas acho que inicialmente se perceber, olha, eu tenho mais facilidade, você respeitar o seu tempo, o seu perfil, a sua forma de lidar com aquilo, e acho que quando você se entende, você se compreende, fica mais fácil de você falar, olha, hoje o meu perfil ele não é ativo. Esse ponto que ela colocou é muito importante, você se perceber e, acima de tudo, sem problema nenhum, assumir que você não é feliz fazendo o que você faz no modelo de negócio que você atua. E aí, diante disso, seja transparente em falar com seu gestor imediato, chame para uma conversa e explique, olha, eu preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar dentro do call center, mas quando eu trabalho em operações de vendas, em operações receptivas, em operações de retenção, eu já percebi que eu não consigo me sair bem, porque é algo que eu particularmente não gosto de fazer. Então, mas eu adoro fazer tal coisa. Muitas vezes a gente fica sofrendo para a gente não falar, e aí a gente amarga aquilo,
Com isso, vem automaticamente a desmotivação, vem você fazendo um atendimento de qualquer jeito e, por consequência disso, acaba refletindo nesse consumidor, que vai ser mal atendido, que não vai ter suas dúvidas esclarecidas, porque você já colocou na sua cabeça que você não sabe fazer aquilo da melhor maneira. Então, isso é o que causa uma imagem negativa para o nosso setor. Nós não somos bons em tudo mesmo, por isso que se chama equipe, é uma engrenagem. Então, naquilo que eu talvez não faça tão bem, eu vou ter outras pessoas que fazem muito melhor do que eu. E a junção disso é o que forma uma grande equipe. Eu, por exemplo, posso usar a operação que eu estou inserida hoje. Nós somos em 3 gerentes dentro dessa operação e dentro desse modelo de negócio, a gente pensou assim, cara, como é que a gente vai assumir a frente de gestão de um negócio que tem vários supervisores na linha de frente com 3 gerentes. Então, se não há uma sinergia, uma comunicação, um respeito, as atividades muito bem definidas para cada um, imagina a cabeça desses supervisores. Ele não vai saber para quem ele vai se reportar, se ele precisar fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, ter um direcionamento. Imagina se cada gerente, somos em 3, dessemos um direcionamento diferente. Então, não flui. E aí, o que nós fizemos? Estabelecemos o que cada um faz de melhor dentro do seu perfil profissional. Então, hoje nós temos um gerente que ele é muito mais estratégico no sentido de avaliar números, de levantar as informações, de gerar os insumos. Eu tenho um papel muito mais voltado a criar planos de ação com base nesses números. Os 3 falam juntos, mas ele levanta os números, porque ele é ágil no Excel, ele faz de uma maneira incrível. Eu tenho muita habilidade para desenvolver o plano de ação, então, com base nos dados, eu vou lá, crio os planos, direciono, então, eu falo muito assim, facilmente, o que precisa ser feito. Mas muitas vezes eu preciso de quem vai pôr a mão na massa para me ajudar, porque eu já não tenho essa mesma habilidade e tá tudo bem. E aí eu tenho um terceiro par que ele é muito bom no operacional. Então o cara vai lá, faz a coisa acontecer, toca o ritmo com a operação. Adoro fazer isso, mas cada um tem os seus pontos fortes. Então a gente se respeita e juntos a gente forma a sinergia que o nosso negócio precisa, né, para fazer o resultado de fato acontecer e os supervisores terem um direcionamento claro, assertivo, saber quem é que vai cobrá-los pelo quê e em qual momento. Quando a gente se percebe, nós sabemos que, obviamente, a gente não consegue ser bom em tudo, mas sim, eu posso ser muito bom naquilo que eu gosto, naquilo que eu tenho aptidão, o sucesso é garantido. Então, assim, eu reconheço que eu não tinha o perfil para aquela frente que eu havia me proposto, mas eu atendia muito bem e eu me dedicava muito bem para aquilo, porque é aquilo que eu me via, né? Eu me via fazendo aquilo, era satisfatório para mim e o reconhecimento era mútuo, que quando a gente faz algo muito bem, as pessoas reconhecem, né? Você chama a atenção, você desperta a atenção das pessoas e você cresce fazendo muito bem aquilo. Você acaba alcançando a excelência porque você se dedica àquele tema. Então, é muito isso, tem a ver também com um ponto que você mencionou, que é o líder, o papel do líder, sobre poder valorizar e ajudar, apoiar essas aptidões, porque cada funcionário dentro de uma equipe, ele tem uma habilidade, né? Cada um é a pessoa mais rápida para executar determinados trabalhos, outro é mais detalhista. Então, dependendo da frente que você precisa, e isso é muito natural, dependendo do projeto, da ação que você vai fazer, você precisa de todos os perfis. Olha, eu preciso de alguém ágil agora, então vou colocar essa pessoa e ela vai agir porque eu preciso cumprir um prazo, então ela vai executar dentro do prazo que eu preciso. Não, eu tenho um tempo maior e eu preciso de alguém mais analítico, mais crítico, mais detalhista, então eu vou colocar aquela pessoa que ela vai tomar todos os cuidados e a gente não vai ter falha. Então, assim, é se perceber, saber que você, obviamente, tem facilidade e aptidões, né, diferentes dos seus pares, e se desenvolver mesmo naquilo, ir para cima dentro daquilo. Então, o gestor, ele tem essa participação importantíssima em identificar esses perfis e motivar, né, e mostrar o quanto ele contribui com aquela atividade dele, dentro do perfil dele, dentro da equipe. Que nem no meu caso, era um atendimento. O foco era reter o cliente. Então, o foco da empresa era reter, que esse era o objetivo, que é onde trazia o retorno financeiro. Só que eu não estava. Eu estava preocupada em garantir que o meu cliente estava satisfeito com a minha ligação, ele já entrou a tritar. Aí, importante, olha só, isso é tão real, Nice, que
a minha supervisora não queria me mandar embora. Ela falou assim: eu não quero te mandar embora, você atende muito bem. Eles tiveram aí, na mesma época, uma ação voltada para a NPS. Falaram, cara, tá crescendo muito a quantidade de reclamações, né? O nosso cliente está ficando insatisfeito, né, estão acontecendo os atendimentos, mas está subindo as reclamações, que acaba tendo prejuízo. Você ganha aqui fazendo as retenções, as vendas e tudo mais, mas você perde quando o nosso cliente fica insatisfeito e faz a reclamação. Então a empresa acaba, né, tendo esse desequilíbrio. E aí eles criaram uma área na época, e que sorte a minha, que foi uma área para tratativa de clientes em atrito, clientes atritados. Então, quando o cliente mencionava um órgão regulamentador que ia fazer a reclamação, que ia registrar, essa ligação era direcionada para mim. O processo de repetição traz excelência e você acaba sendo reconhecido dentro do que você é bom. Não tem jeito, não tem outra fórmula. E aí, Ari, super concordo com você. E olha só, né? Independentemente de você estar num modelo de operações que você gosta ou que você não gosta, observem o ponto-chave que a Ari comentou aqui. Ter excelência no que você está fazendo. Alguém sempre vai olhar. Você será visto de uma forma ou de outra. Então, quando você é comprometido, você não falta, você cumpre os direcionamentos, você se esforça para fazer o teu melhor, mas os resultados não estão vindo, a análise é diferente. Quando você tem uma área de qualidade, como a área que pode aqui confirmar com toda a propriedade, essa área vai te monitorar. Teu supervisor vai te monitorar. E eles estão observando que você está se esforçando, fazendo um atendimento excelente, por alguma razão, e talvez adequado ao perfil, e tá tudo bem, os resultados não estão vindo. Você pode ter certeza. Olha o que ela comentou aqui, que é muito comum de acontecer para um profissional realmente comprometido e dedicado, como o exemplo que ela acabou de citar. Quando tem oportunidades dentro do call center, e tem várias oportunidades, você pode ter certeza que se você fizer o seu melhor, independentemente das circunstâncias, o teu líder imediato vai ser o primeiro a levantar a bandeira e mover céus e terras lá dentro para que você seja remanejado para aquilo que faz mais sentido para o teu perfil. Então, quando a gente faz a nossa parte, todo o universo conspira a favor. Então, temos que fazer a nossa parte. Esse ponto que ela colocou para mim é o ponto-chave, sabe? Um erro não pode justificar outro. Eu não posso justificar, mas eu não gosto de trabalhar nesse modelo de operações e prestar um mau atendimento por isso, dizendo, mas eu avisei que eu não gostava de trabalhar nesse modelo. Não faz sentido. Então, o consumidor que está lá querendo ser bem atendido, ter as suas soluções concluídas, é ele quem acaba sendo o penalizado, vai num site, faz uma reclamação e mancha a imagem nossa, como profissionais, de um serviço que é essencial para qualquer tipo de modelo de negócio. Então, imagine você, olha ao seu redor, dentro da sua casa, nesse momento que você está, qualquer coisa que você pegue na mão, você com certeza depende de uma central de atendimento, seja para esclarecer uma dúvida numa central de atendimento, seja para você adquirir um produto, não importa se você está adquirindo pelo site, se você está adquirindo por telefone. Nós somos profissionais essenciais e temos que honrar isso. Então, quando você presta um bom atendimento, quando você se comporta da maneira adequada, independentemente das circunstâncias, sempre vai ter alguém que vai olhar e vai te ajudar no direcionamento certo, assim como aconteceu com a Ari, que hoje é uma mega de uma líder dentro de uma empresa, né? Então, assim, que realmente está lá para fazer a diferença. Ari, muito legal. Eu quero que você faça suas considerações finais. Infelizmente, já se passou 1 hora, muito rápido. Dê os recados que você entender necessários para essa questão, né, de sinergia entre operações e as áreas de qualidade e treinamento que são tão essenciais para qualquer negócio, né, se tornar realmente cada vez mais saudável. Que pena, né? Já acabou tão rápido. Foi tão rápido, para mim foi tão prazeroso, foi muito bom, foi muito gostoso poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho da área de qualidade, né? A área que é vista como a vilã, né? Os chatos, o pessoal que, né, vem tirar aqui, estava tudo certo, vem tirar aqui minha alegria, quando na verdade a super aceitei literalmente por apoiar, né? Fortemente o seu projeto, de poder realmente fazer parte disso, de fazer parte dele, mas para mostrar também que a área de qualidade ela está literalmente inserida, a área de treinamento, para poder ajudar, unicamente o objetivo de ajudar a alcançar os objetivos de todos
em comum. Então, hoje existe, né, muito aquela brincadeira do a área de qualidade miserou. Não, todo atendimento começa 100%. A gente está ali mostrando o que aconteceu e mostrando o que você fez para que aquela pontuação chegasse até o 0. Então, para nós não é, para nós a área de qualidade. Então, gente, por favor, tirem esse estigma da área de qualidade. A gente está lá literalmente para poder, nós estamos lá para poder favorecer o seu atendimento, fazer você crescer, você entregar os seus resultados, garantindo a qualidade, não esbarrando dentro das reclamações, porque hoje você tem a oportunidade de trazer resultados para sua empresa, se mostrar, crescer, mas tem que ser da forma correta, tem que ter o padrão, tem que ter a qualidade de atendimento e que é possível sim, nós provamos, né, diariamente que isso é possível, a gente ajuda a alcançar a qualidade de atendimento sem perder, né, a performance disso e garantindo aí que você tenha o seu nome, né, de forma exposta de uma forma positiva, com resultados consistentes, sem reclamação. Acho que as considerações são muito em cima disso, para a gente poder quebrar esse estigma, a qualidade, quando existe, e aí é legal só aproveitar, quando a nota de qualidade de uma operação ela não está boa, a área de qualidade ela trabalha o dobro. Então, para quem acha que a área de qualidade tem meta, né? Já ouvi falar, não sei se já ouviu isso, uma área de qualidade deve ter meta para poder penalizar a operação. Muito pelo contrário, a gente trabalha o dobro, às vezes o triplo, para poder converter, para poder reverter aquele cenário. Então, assim, não faz sentido algum e nós somos uma área que não tem, o nosso ganho, ele é o resultado, a entrega, o crescimento da operação. Então, sim, existe a cumplicidade, o diálogo que precisa existir, a comunicação que precisa acontecer entre as áreas, todas as áreas têm o seu papel, têm a sua atribuição e a sua importância. Acho que é mais ou menos nessa linha aí que eu gostaria de defender, de mostrar que a área de qualidade é uma área bacana, é uma área que está ali para apoiar e que só tem isso como objetivo mesmo. Muito bem colocado, e do lado de operações, assim, eu acho muito importante colocar algumas considerações finais no sentido de tenha essas áreas como aliado, né? Operações não consegue definitivamente enxergar situações que quem está de fora vai enxergar muito mais rápido, de uma maneira muito mais assertiva, e quando você tem a área de qualidade gerando os insumos, com base de fato no que está acontecendo lá na linha de frente, em sinergia com o gestor de operações, e juntos vocês criam ações que realmente fazem acontecer, é impossível o resultado não vir. Agora, se cada um quiser defender os seus resultados separadamente, mostrando a importância de cada área, sem juntar realmente as forças, a coisa não vai acontecer, os esforços serão em vão, a empresa vai sofrer multas altíssimas, porque a área de qualidade, ela tem questões contratuais fortíssimas para entregar, que se elas não entregam, vai onerar o faturamento da operação, então ela precisa sim sinalizar aquilo que não está legal, porque é só com a sinalização do que não está bacana que a gente vai ter oportunidade de corrigir a rota. Então, se você não recebe sinalizações, você vai continuar errando, achando que você está fazendo o melhor que você poderia, e na verdade não é bem assim. Então, tenha essas áreas como aliadas dentro do call center, elas são áreas essenciais para operações. Operações vive um mundo louco, a gente está no meio do furacão, e se não tiver pessoas olhando de maneira imparcial, de uma maneira muito clara, e que traga para a gente sugestões, críticas daquilo que operações precisa melhorar, a gente não consegue evoluir. Então, tem essas áreas como aliadas, eu sou suspeitíssima para falar, eu amo ter essas áreas como minhas parceiras, e talvez esse tenha sido o segredo de eu sair de atendente e estar atuando como gerente de operações, graças a Deus, com um belíssimo relacionamento interpessoal. E não é simplesmente marketing, isso é realmente você acreditar de maneira genuína que você não chega a lugar nenhum sozinho. Então, tenha essas áreas como aliadas. E, Ari, agora para fechar mesmo, eu quero que você me diga qual é a importância de um método para criar planos de ação de fato estruturados, assertivos, pensando em insumos, ações de treinamento que precisam ser feitas.
qual é, na sua avaliação, a importância de um método, como, por exemplo, o 7 em 30, que é o método que eu divulgo, que eu realmente procuro desenvolver, principalmente essa liderança de equipe do call center. Como toda área, a área de qualidade, ela não trabalha simplesmente ao esmo, né? Existe um direcionamento, existem métricas que precisam ser seguidas e existem ferramentas de qualidade que elas são utilizadas para que aquela tomada de decisão ela seja assertiva. Então, existe um planejamento, existem as ferramentas, existem as metodologias aplicadas. Então, assim, o método que você aplica mediante ao cenário que você precisa desenvolver, ele é extremamente importante, bem como a identificação do método que você precisa aplicar dentro daquele cenário. Então, existem algumas ferramentas, por exemplo, dentro da área de qualidade, a gente pode utilizar, o SCAL, a gente pode utilizar o 5W2H. Então, são algumas ferramentas que a gente utiliza e nem todas são aplicáveis dependendo do tipo de ação que você precisa desenvolver. Então, hoje, a identificação da metodologia a ser aplicada é extremamente importante mediante ao cenário, então precisa ser clara e literalmente ela precisa ser seguida à risca para que aquele plano de ação funcione. Então, um exemplo, eu tenho uma oportunidade dentro de argumentação dentro da minha operação. Primeiro, eu preciso identificar se o meu problema geral, ele está concentrado num grupo de pessoas de menor tempo de empresa, está concentrado num grupo maior de pessoas, é naquele segmento. Então, tudo isso um mapeamento que você precisa fazer para poder identificar qual é o foco, qual é o grupo que você precisa atuar dentro daquela ação que você precisa desenvolver. Então, feito isso, você identificado o grupo que precisa dessa atuação, aí existe a área de treinamento para trabalhar aquilo. Toda a ação que a gente faz, ela precisa ser comum, parceria com a operação. Porque, de repente, eu vou atuar com um grupo, eu vou fazer o desenvolvimento daquele grupo e a operação, ela não tem, por exemplo, ela, não é com esse grupo que eu quero que você mexa agora, porque eu tenho uma frente, eu tenho uma estratégia acontecendo. Então, assim, mais uma vez a gente bate naquela cumplicidade, precisa envolver todas as áreas necessárias dentro daquele plano de ação que você quer aplicar. Se eu vou envolver a área de telecom para poder mensurar a oportunidade que foi identificada, não vou falar de reclamação, eu vou falar de ligações mais curtas, ligações que têm um tempo de duração menor. Então, eu preciso envolver outras áreas que possam me certificar que isso é uma falha técnica, é um problema comportamental, operacional, enfim. Então, existe todo um mapeamento antes mesmo de qualquer método ser aplicado para aquela ação acontecer. Então, a importância da metodologia, ela a peça-chave, mas antes disso, até falando do método, acho que é o mapeamento, é a identificação das oportunidades, como você tem os dados e como você utiliza para poder reverter aquele cenário. Mari, assim, eu quero te agradecer demais, foi um papo de líder delicioso. Eu tenho certeza que o nosso conteúdo aqui vai clarear muito a mente de algumas pessoas que enxergavam essas áreas de uma maneira nebulosa. Eu tenho outros convidados também da área de qualidade, que passou por treinamento, que também vai poder reforçar todos esses pontos que você colocou. E eu quero realmente agradecer, né? Desejar você uma trajetória de muito sucesso dentro daquilo que você faz muito, muito bem. Então, tenho referências lindas que a Kitty sempre fala de você. Ela fala com muito carinho de você, da Maria, da Malu, né? Ela fala com muito carinho de várias pessoas que passaram pela trajetória profissional dela. Então, muito sucesso, gratidão por você ter aceito o convite. Pode contar comigo, todo o time da Kitty, que hoje são amigos meus, viraram amigos, viramos família, e parabéns mais uma vez, Nais, pelo projeto, pela atitude, por poder dar essa oportunidade, por poder compartilhar conhecimento. Eu acho que esse é o mais importante, você poder compartilhar conhecimento, experiência, isso é muito rico, isso é muito e escasso, inclusive, porque as pessoas elas tendem a não compartilhar, né, a liberar o segredo. Qual é o segredo do sucesso? É compartilhar a experiência mesmo, é aproveitar da experiência alheia para a gente poder aplicar dentro da nossa rotina. Então, esse seu projeto faz total diferença na vida das pessoas e pode ter certeza, conta com o meu apoio, o apoio das pessoas para quem eu indico, para quem eu falo sobre o canal, para quem eu falo sobre o projeto, super aderente, super valioso e rico aqui para a gente no dia a dia. Então, eu venho acompanhando as lives, que nem teve a live do Flávio, inclusive, fui observar porque né, a frente de operações que me interessa muito, que é a frente que eu entro em contato o tempo todo, que é o meu primeiro cliente. Então, assim,
Eu adoro. Eu também sou suspeita a falar aí. Agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo. Me senti muito bem. Gratidão mais uma vez. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.